gente vai fazer uma introdução muito breve sobre o sistema de condução cardíaco, né? Nesse capítulo a gente vai falar sobre os transtornos de condução e do ritmo cardíacos, né? Então vai ser falado sobre potenciais de ação. Nesse início agora, bem rápido, num vídeo separado, vai ser falado sobre potenciais de ação e eletrocardiografia, né? Uma discussão bem básica sobre o tema. E depois a gente vai fazer um vídeo mais completo sobre os transtornos do ritmo e da condução cardíacos, né? Então a gente sabe que o coração ele tem um sistema próprio de condução, que são as fibras especializadas aqui em condução, né? No nódo sinoatrial, no nódo atrioventricular, o haz de His, que é o feixe que penetra o septo, né? E aqui a gente vai ter a rama direita, a rama esquerda e o fascículo anterior esquerdo, fascículo posterior esquerdo, né? O fascículo posterior esquerdo vai dar origem à rama esquerda, mas a gente tem o fascículo anterior, é bastante interessante nesse plano anterior da gente lembrar. O livro vai falar sobre potenciais de ação, o que a gente tem sobre potencial de ação, entender basicamente o que acontece, né? Entrada de íons. E aí é melhor olhar aqui. Então aqui, ó, na fase 0 a gente tem a despolarização acontecendo, né? Entrada rápida, abertura rápida dos canais de sódio. Nesse momento aqui a gente tem o fechamento de alguns canais de sódio e a abertura de canais de potássio saindo da célula, né? Para começar a tentar restabelecer o potencial de membrana em repouso. Porém, a gente tem a abertura também de canais de cálcio, a gente tem uma entrada de cálcio para dentro dessa célula, né? O que estabelece para a gente a meseta, o platô. E no ponto final, a gente tem fechamento desses canais de cálcio, né? E abertura de mais ainda canais de potássio, para que a gente possa tirar potássio para fora da célula e restabelecer o potencial de membrana, né? Então, esse aqui foi o momento da sístole, né? Depois da sístole, a gente tem a diástole, que é o momento em que o coração não vai contrair, e nesse momento da diástole, a gente vai ter as bombas de sódio e potássio funcionando para tirar o sódio de dentro dessa célula e colocar potássio de volta, certo? E aí aqui o livro vai continuar mostrando, né, pra gente as fases potencial de ação, que são essas 4 fases, né? Onde o 1 aqui representa um início da repolarização, o 2 representa o platô, o 3 a repolarização em si, o 4 o repouso de membrana e o 0 é a fase de despolarização, certo? E aí ele mostra pra gente também o quão diferente isso acontece no nodo, né? Então, no nodo sinoatrial, por exemplo, a gente tem esse mesmo movimento acontecendo, mas ele acontece muito diferentemente e é um movimento em que a gente tem essa despolarização espontânea acontecendo. Esse ponto A aqui, essa elevação na curva, imaginando o que aconteceria quando a gente tem um estímulo simpático aqui, né? Quando a gente tem um estímulo simpático, a frequência vai ficar mais alta, né? Então essa curva aqui ela vai subir mais rápido. Ela vai subir mais rápido e descer mais rápido. Subir mais rápido e descer mais rápido, estimulando a frequência. O livro fala sobre os períodos refratários absolutos e relativos e esse SN que é o período supranormal. E aí o que ele vai falar pra gente é que no período refratário absoluto, que é este aqui, não tem como esse coração despolarizar de novo, né? Não tem como esse ventrículo despolarizar de novo. Porém, no período refratário relativo, que é este aqui, né? Logo depois, logo no fim aqui da fase 3, aqui se a gente tiver um estímulo muito intenso, é possível que, imaginando uma possível disfunção, é possível que tenha uma contração. É possível que a gente tenha uma despolarização aqui, o que vai produzir uma disfunção. E nesse período supranormal, qualquer estímulo leve pode produzir a despolarização early, né? Despolarização temprana, né? E aí o livro vai falar pra gente sobre eletrocardiografia, que ele já está mostrando, né, onda P, o atraso no nó atrioventricular, aqui o complexo QRS, vai mostrar a onda de repolarização dos ventrículos, que é a onda T, e a onda U, a onda em que a gente deveria ter um movimento iselétrico, né? A onda U pode acontecer, ela não é patológica, né? E aí o livro vai mostrar pra gente vai explicar pra gente o que são os segmentos, né? Então o intervalo PR é desde o início
da contração dessa aurícula, né, na despolarização dessa aurícula, até o início da despolarização desse ventrículo. Qual foi o tempo? Né? Então, esse tempo é bastante importante, a gente vê esse tempo se comportar entre 0 e 0,2 segundos, menos, na verdade, né, 0,12 segundos, e esse tempo é bastante importante. O segmento PR é o momento desde que esse estímulo elétrico saiu do nó sinoatrial, né? Saiu do átrio e está passando pelo nó do AV, né? A gente tem uma linha isoelétrica porque lá a passagem não se movimenta muito porque ele é um nódulo que bloqueia a passagem, né? E esse nódulo bloqueia a passagem justamente para a gente ter uma contração primeiro de átrio e depois de ventrículo. Né? O segmento ST vai demonstrar para a gente a linha de contração. Esse segmento ST é exatamente a contração, né? O coração contraído, quanto tempo que está demorando, quanto tempo que está durando esse coração contraído. E o segmento, o intervalo QT, vai mostrar para a gente, desde que o coração contraiu, quanto tempo ele demorou para repolarizar, né? Quanto tempo demorou desde que contraiu, para repolarizar e voltar ao estado normal para poder sofrer outra despolarização. Então é basicamente isso que o livro vai explicar para a gente. Vai falar sobre o eletrocardiograma, sobre as 12 derivações, falar sobre as derivações frontais e horizontais, ou verticais e horizontais, né? E uma classificação, vai mostrar uma classificação básica aqui da American College of Cardiology, Emergency Cardiac Care Committee. Bom, uma explicação bastante básica, né, dizendo que os pacientes de classe 1, eles vão ser muito beneficiados, a monitorização cardíaca é extremamente necessária para pacientes desse grupo. Pacientes de classe 2, eles podem ser beneficiados, mas podem não ser beneficiados. E os de classe 3, eles não precisam de monitorização cardíaca, porque eles não correm nem risco de serem beneficiados pela monitorização, né? E aí o livro vai trazer para a gente o exemplo dos pacientes de classe 1, por exemplo, uma pessoa que está em fase inicial de síndrome coronariana agudo, apresentam síndromes coronarianas instáveis, né? Lesão coronariana de alto risco, sofreram cirurgia cardíaca nas últimas 48 a 72 horas. Ou seja, essas pessoas aqui, provavelmente nos estudos, né, esses indivíduos, eles sofreram, as pessoas foram reanimadas com a parada cardíaca também, né? Então, essas pessoas se recomenda a necessidade da monitorização imediata, né? Deve ser monitorada de qualquer maneira, porque a essas pessoas há um risco maior em que a gente tenha alguma produção disrítmica ou que a gente tenha um infarto agudo de miocárdio. Isso pode ser observado no eletrocardiograma. Então, em resumo, é basicamente isso: a gente compreender as fases do potencial de ação, compreender o que é o período refratário, né, e o período supranormal, e entender para onde que o eletrocardiograma está olhando.